A paz de Jesus, o amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foi chamado a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, este é o meu programa falando de Bíblia. E esse vídeo é um pedido, é mais um vídeo a pedido dos protestantes. Tem pessoas sem conhecimento, chega um irmão nos comentários desse: irmão, faça vídeo para nós também, você está fazendo só para os protestantes. Peça o vídeo, coloque o tema, irmão, faça um vídeo aí nesse tema aqui, eu vou, se tiver de acordo com o que eu conheço, nós vamos fazer. Certo? E não tiver, já no canal. Muito bem. O protestante disse assim: não tem na Bíblia, me mostra na Bíblia. Quem está lá, os santos, o protestante colocou. Quem está lá, se os santos estão lá, eles não podem ver o que está aqui. Eles não podem ver o que está aqui, porque só Jesus pode ver, porque só Jesus é onisciente e onipresente. Os santos não são isso, então por isso, como que os santos atenderiam nossos pedidos? Responda essa. E eu vou responder. E eu vou responder com Bíblia. Embasado na Bíblia Sagrada. A Bíblia pergunta, a Bíblia responde. Mais um vídeo respondendo as indagações protestantes. Se você pegar a Sagrada Escritura, não se preocupe que o texto vai aparecer na tela, se você não tem a Bíblia Sagrada, da tradução da Bíblia da Ave Maria. Da Bíblia da Ave Maria, tá? É sempre a Bíblia que eu recomendo ao pessoal aqui do canal, os irmãos e irmãs aqui do canal, para fazer estudos. Se nós pegarmos aqui o capítulo 4 de Daniel, versículo 10, Daniel estava em oração, e estando em oração, ele teve uma visão, porque a visão só tem quem está em oração, né? Então, ele teve esta visão, veja aí, põe na tela, diretor, capítulo 4, versículo 10 de Daniel. Olha aí, ó. Nas visões de meu espírito, quando no meu leito, vi também um santo vigilante que descia do céu. Se você vai pegar... Volta para mim, diretor. Se você pega o rodapé da Bíblia aqui, vai dizer assim: um santo anjo. Eu vou mostrar para você dentro da Bíblia Sagrada que no Novo Testamento os santos, não é que substituíram, tá? Não interpreta errado, não. Os santos tiveram mais privilégio do que os anjos. Em questão de intercessão, em questão de servir, porque o Apocalipse diz: trabalham dia e noite no templo do Senhor no céu, os santos. No capítulo 6, versículo 10, diz que clamavam em alta voz, intercedendo. Veja que usa o termo terra, quando demoraram a fazer vingar nosso sangue, quando os habitantes da terra, cita terra, quer dizer, terra, se está aqui intercedendo para a terra. Quando nós abrimos todo o livro do Apocalipse, nós vamos ver os 24 anciãos no termo hebraico, bispo, diante do Senhor, servindo dia e noite, mais do que os anjos. Claro, os anjos têm suas funções. Nós vemos que no Novo Testamento, não é? A Virgem Maria, ela substitui aqueles anjos do Antigo Testamento em aparições. É ela que aparece agora. Quantas aparições não tem? A primeira aparição para João, no capítulo 12 de Apocalipse, da Virgem Maria. Enquanto no Antigo Testamento era um anjo que aparecia. Então nós vemos claro o texto falar sobre isso. Então veja. O texto continua, olha só. Outra vez, põe na tela, o verso 10, diretor. Vi também um santo vigilante que descia do céu. Volta para mim, diretor. Um santo vigilante. Ah, você está falando de anjo, cara. Aí os santos anjos, o sujeito pode pegar
E eu posso dizer para ele, sim, ninguém estava aqui antes de Jesus, ninguém estava, mas isso era visão. Você sabe se essa visão não era para o tempo messiânico? As visões para os tempos messiânicos? Então essa passagem ela tem essas duas interpretações. Tem a interpretação de que no presente do profeta são os santos anjos, e tem a interpretação para o tempo futuro que são os santos da nova aliança. Os santos da antiga aliança. Porque são antes de Cristo, são os santos anjos. Já é o terceiro vídeo que eu gravo hoje, eu estou com um pouco em garganta um pouco seca. E para o Novo Testamento são os santos da nova aliança. E eu vou provar com Bíblia. É com Bíblia. Não é com blá blá blá, não. Como fazem os filhos de Lutero. Um santo vigilante. Quem são os vigilantes na nova aliança? Acabei de citar. Uma multidão que está dentro do altar. No capítulo 7, capítulo 4. No capítulo 6. As almas que estão sobre o altar no céu. No capítulo 6, versículo 9, versículo 10 de Apocalipse. 5:8, apresentar a oração dos santos. Capítulo 8, versículo 1, de 1 a 3 de Apocalipse. Os anjos estão apresentando agora diante do Senhor as orações dos santos. Mas a questão é, esses santos são oniscientes? Não. Eles não são oniscientes. Mas pelo poder de Jesus faz com que ele seja. Veja só. Então, assim como os anjos têm a mesma consciência de ver por Deus o que acontece aqui, esses santos por Cristo, a antiga aliança, eles agora na antiga aliança, na nova aliança, por Cristo, em Cristo eles têm. Como os anjos na função veterotestamentária. E vou provar com Bíblia, tá? O que eu estou dizendo. Não tem negócio de blá blá blá, não. É com Bíblia. Vou mostrar porque eles são. Por causa de Jesus, que é onisciente e onipresente. Se nós formos para o versículo 14, do mesmo capítulo, diretor, põe na tela, capítulo 4 de Daniel, verso 14, põe na tela. Esta sentença, isso era o santo falando do versículo 10, tá? Na visão, veja. Esta sentença é de um decreto dos vigilantes. Veja quem são os vigilantes, ó. Esta resolução é uma ordem dos santos. Volta para mim, diretor. Segura essa. Pacata. Ué, e daí? A ordem dos anjos. As ordens hierárquicas dos coros angélicos. Sim. Mas é que eu acabei de dizer. Isso aqui também vale para o futuro da nova e eterna aliança. E isso acontece com os santos. Acabei de te mostrar, acabei de citar várias passagens aqui do livro do Apocalipse que comprovam isso. Porque afinal isso é um Apocalipse de Daniel. Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. Entende? Porque Daniel, você pega Daniel e você pega João Evangelista, testa a testa ali. Vai? Presta atenção. Outra vez. Calma aí, vento. Dá um tempinho aí, vento. Tenha calma. Ventando, graças a Deus, porque é melhor ventar, porque tá fazendo calor, né? Entra naquela fase do calor. Olha aqui, ó. Verso 14. Põe na tela, diretor. Esta sentença é um decreto dos vigilantes. Esta resolução é uma ordem dos santos. Volta para mim. Por que ordem dos santos? Veja que surge aqui ordem, o termo ordem. E nós vamos ver quando Jesus ordenou os santos da nova aliança. Em Lucas capítulo 22, versículo 19. Você pega na tradução da Ave Maria, está claro, está nítido. Este é o meu corpo. Depois de ter dado graça, partiu e deu os discípulos dizendo, deu seus apóstolos dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo que será entregue. Olha a ordem. E aqui está dizendo que é uma ordem dos santos.
Essa resolução é uma ordem dos santos. Ah, mas são dos santos anjos. Daqueles 7, da qual São Rafael disse, são dos 7 que assistem a presença. Também, Velho Testamentário, sim. Mas Novo Testamentário, sim. Dos santos. No Novo Testamento, que não são os anjos, são os santos. Os filhos da Santa Mãe Igreja. São quem? São os anciãos. São 12. Ali, 12 anciãos, que sejam 12 bispos, representa a nova aliança. E ali está 12 que representa o veterotestamentário. Então nós podemos fazer esta junção, essa ligação. Apologeticamente falando. E teologicamente falando também. Veja. Põe na tela, editor. Segue o verso 14. A fim de que os vivos saibam que o Altíssimo domina sobre a realeza humana. Volta para mim, diretor. Aqui está. O que é que os santos ensinam? O que é que os santos anjos ensinaram aqui e o que é que os santos ensinam no Novo Testamento? Na Nova e Eterna Aliança. Isso. O protestante não entende. Veja aqui o intermediário entre Deus, porque isso aqui não é mediador, e é um mediador de intercessão, diferentemente com a confusão protestante que eles falam de Timóteo, do mediador de redenção, que é Cristo. Mediador de salvação. Para o protestante ele é confuso, porque ainda uma venda os cega. Vejam só. Esse é o decreto da ordem dos santos. Se você ver no rodapé, diz: esses santos aqui são os anjos. Esse decreto da ordem dos santos, veja, aqui aparece ordem, é dado por eles aos seres humanos. Aí os santos da nova aliança não podem dar, porque eles não veem o que está aqui e são inconscientes, diz as heresias. Mas, irmão Fábio, tá certo, você vai mostrar tudo o contrário. Mas tem um versículo bíblico que prove que alguém tem que se dirigir ao santo? Em prece? Tem. Tem. Por exemplo, se nós pegarmos aqui Jó, no capítulo 5, versículo 1, põe na tela, diretor, está escrito: chama para ver se te respondem. A qual dos santos te dirigirás? Volta para mim, diretor. Veja aqui que ele faz de Tamar, diz a Jó: a qual dos santos tu vai recorrer? A qual dos santos tu vai se dirigir? A qual dos santos tu vai fazer a tua prece? Entende? Chama para ver se te responde. A qual dos santos te dirigirás? Jó aqui está representando o quê? O católico que tem crença em Deus e nos santos. O próprio São Paulo diz isso em Filemon, e essa Bíblia protestante aqui, revista e atualizada, comprova que, porque está do jeito da Bíblia da Ave Maria, do jeito do original. Filemon 1,5. Estou admirado para com vossa caridade e fé no Senhor Jesus e em todos os santos. Ou seja, Paulo está dizendo fé em Jesus e fé em todos os santos. Nós sabemos a posição de Jesus e sabemos a posição dos santos. Só que o protestantismo acha que uma coisa atrapalha a outra. É onde são cegos e se perdem por falta de conhecimento. Logo, reparem, meus queridos, que aqui está dizendo dirigir-se aos santos. Outra tradução diz: a qual dos santos tu vai recorrer? Entende? Então, logo, esse decreto dos santos mostra que esses santos para com os humanos, e aqui, nesse caso, santos anjos, aqui está nítido, está clara a intercessão dos santos, mostra que eles têm consciência, como os anjos. Vou mostrar que os santos da nova aliança têm consciência como os anjos, do jeito dos anjos. Porque os anjos tinham o quê? Um Deus, na claridade de Deus eles viam. Os santos, na claridade de Cristo, veem.
é matando a cobra e mostrando o pau. Olha só. Não se preocupe que o amado diretor vai colocar na tela. Presta atenção. Presta atenção, porque os santos, e aí está a prova do capítulo 6 de Apocalipse, versículo 9 e versículo 10, que eles estão o quê? Se dirigindo a Jesus. Que em Jesus eles podem ver o que se passa na terra, em Cristo, pelos olhos de Cristo, não por deles próprios, mas de Cristo, que vê todas as coisas, que é onipresente, onisciente, e vê tudo. Nada passa despercebido aos olhos de Cristo, que é Deus. Põe na tela, diretor, capítulo 14, versículo 4 de Apocalipse. Logo você vai ver o versículo 3 que está falando de quem? Vai falando dos santos. Aí no versículo 4 diz: estes são os que não se contaminaram com mulher, são virgens, celibatários. Pois são virgens aí, são virgens. Então mostra lá que eles são católicos, né? Porque são celibatários. Segue o verso. São eles que acompanham o Cordeiro por onde quer que vá. Corta para mim, diretor. Para catar com as duas mãos. Aqui está, senhor protestante. Quando eu digo que o protestante não lê Bíblia, não é desfazendo, é porque não conhece a Sagrada Escritura. A Bíblia não pode ser interpretada pessoalmente, segundo de Pedro 1, 20 e 21, não pode ser de interpretação pessoal, pegar a Bíblia e interpretar de qualquer maneira. Você vê, tem pastor que pega a Bíblia na sua má interpretação, diz: todo mundo morre e vai para o inferno. Que nem tem um no YouTube famoso que diz isso, né? Vai para o inferno, no dia do julgamento vai sair todo mundo do inferno para ser salvo. Tem outro que pega e diz, e é tudo aqui no YouTube: todos morrem e estão no paraíso. No julgamento final todos vão sair do paraíso para entrar na eternidade. Outros dizem, né? Dizem, todo mundo morre e vai dormir na terra, o sono eterno da alma. Quer dizer, eterno não, a alma está dormindo como se a alma tivesse sono, né? A chamada imortalidade, a morte da alma. A alma morre e fica lá esperando o juízo universal. Nenhum canto na Bíblia diz que a alma morreu. Mas pelo contrário. Diz na Bíblia Sagrada que as almas, que assim que a pessoa morre, a alma vai, e ele cita isso na parábola de o rico e Lázaro, o próprio Jesus. Né? E mostra Apocalipse as almas nos céus. É claro, a Bíblia, né? Quando abriu o quinto selo, estava o quê? As almas dos santos no céu. Apocalipse 6. E os anciãos são almas vistas aqui. Então, meus queridos, fica difícil dialogar com o protestante porque eles adulteram demais a Bíblia, deturpa demais no contexto interpretativo da coisa. Fica difícil. Por isso que eu não debato com o protestante. E nem tenho paciência para debater com tanta heresia. Já debatei muito com o subpastor da Assembleia de Zeus. Aqui em casa, aqui bem na frente aqui, lá na casa dele, em vários lugares, eu com a Bíblia na mão, ele com outra, vários debates, veja só. Por mais que você explique, não querem entender. Não querem entender. Não querem pensar no seu raciocínio. Só nas heresias deles e pronto. Dá para debater? Não dá. Entende? E católicos também que estão nessa via protestante, né? Esses que me perseguem aí são protestantes disfarçados de católicos. Veja aí. Pelas palavras você vê. Pelos atos, as palavras, você já sabe. Outra vez, põe atrás, diretor. A parte final, ó, do versículo 4 aqui, ó. Pois são virgens. Porque são virgens o quê? Porque são católicos. Onde é que só tem santo virgem? Celibatário, na igreja católica. São eles, quem? Esses santos, ó. Os virgens, ó, os santos. São eles que acompanham o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus. Por onde quer que vá. Foram resgatados dentre os homens como premissas oferecidas a Deus e ao Cordeiro. Verso 5. Em sua boca não se achou a mentira, pois são irrepreensíveis. Volta para mim, diretor. Bacata. Está aqui. O que eu estou te mostrando, as mesmas funções dos santos anjos de Daniel. E ali está a intercessão dos anjos de Daniel. Né?
Estou te mostrando que por que os santos são onipresentes. Os santos da nova aliança são onipresentes. Porque eles vão com Cristo aonde Cristo for. Entende? Por isso o pedido da mãe dos filhos de Zebedeu: põe um na direita, a tua esquerda, mulher, tu não sabe o que está pedindo. Não compete a mim, mas aqueles que o Pai designou, os santos. Então repare que logo aqui, Daniel, ainda diz aqui, ó, ainda em Daniel, vamos pegar aqui. Nós pegamos aqui Daniel no capítulo... Vamos ver aqui, capítulo 10 de Daniel. Já tem muita interseção aqui no livro de Daniel. 10 de Daniel, versículo... Você pegar aí no versículo 4 em diante, até o versículo 10, você vai ver quando aparece alguém vestido de linho. Uns dizem que é Jesus. Outros dizem que é um santo. Não é? E outros dizem que é um anjo. Você pega aí, ó. É a mesma coisa do capítulo 1 do Apocalipse. A aparição de Jesus para João. Essa mesma de Daniel aqui, a partir do versículo... Estava no rio Tigre. E ele, João, estava na beira do mar, na ilha, lá em Éfeso. Então veja, aí aqui mostra, né? Mas eu quero mostrar só o versículo. Versículo 22. 10, 22. Põe na tela, diretor. Contra esses adversários não há ninguém que me defenda, a não ser Miguel, o vosso chefe. Volta para mim, diretor. Isso aqui era Gabriel, São Gabriel, o mensageiro, falando com Daniel. Não há ninguém que me defenda e que lute comigo na guerra, a não ser vosso chefe, Miguel. Miguel, príncipe, São Miguel, príncipe. Aí se você pega o capítulo 12, versículo 1 de Daniel, põe na tela, diretor. Diz assim, ó. Naquele tempo surgirá Miguel, o grande príncipe. Aí diz que é o grande chefe, né? O grande chefe, né? O grande chefe, protetor dos filhos do seu povo. Aí fala, volta para mim, diretor, que será numa época difícil. Então fala de São Miguel. Então mostra aqui os anjos. Então por que os santos veem o que passa na terra? Porque esses santos, selecionados por ordem, eles estão onde Jesus está, lá, eu acabei de ler. Estou mostrando o Antigo Testamento com os anjos, estou mostrando o Novo Testamento com os santos. Entende? Aqui está, protestante. Aqui está o que vocês não conhecem. É matando a cobra, como diz nosso irmão Adonias, mostrando ela morta. Não tem essa mais de matar a cobra e mostrar o pau. Olha aqui o pau que eu matei a cobra. Tem que mostrar ela morta. Porque você pode apresentar o pau aqui que eu matei a cobra, mas cadê a cobra morta? Não sei o que. Não, tem que mostrar ela morta. Pacata. Entende, meus amados? Entende a coisa? Hã? Jesus ainda diz assim, ó, para nós selarmos com chave de ouro. Vamos ver aqui, pegar aqui. Então você está vendo que a Bíblia é clara para nós. A Bíblia é clara, meus irmãos, para quem realmente compreende a coisa, tem um entendimento do que realmente está se falando. Não é pegar, fazer como eles fazem, não é só pegar o versículo e jogar, um versículo sem explicação, sem entendimento, achando que... Não é? Oh. Jesus ensina, foi Jesus que ensinou nos evangelhos a fé nos santos. A crença nos santos foi Jesus que ensinou. Repare aí, ó. O capítulo 21 de Mateus, a partir do versículo 31, diz assim, põe na tela, diretor, o 31 e o 32, ó. Qual dos dois fez a vontade de Deus, do Pai? O primeiro, responderam. Então Jesus lhes disse, em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. Por que precede? Volta para mim, diretor. Por que eles precedem o reino de Deus? Sabe por quê? Porque eles, publicanos e prostitutas, acreditavam no Santo João Batista.
E aqui o Santo João Batista é tudo aquilo que o santo ensinou. Nós olhamos para a patrística, nós olhamos para Santo Agostinho. Jesus disse, Paulo disse, admiro vossa fé em Jesus e em todos os santos. Filemão 1, 5. Outras bíblias estão adulteradas, até católicas também adulteraram esse termo. De Filemão 1, 5. Mas eu tenho essa bíblia protestante que está do mesmo jeito da Ave Maria. Já trouxe em outros vídeos aqui. Admiro a fé de vocês, da vossa comunidade, no Senhor Jesus. Primeiro, parece Jesus. Em segundo lugar, em todos os santos. Em todos, fé em todos os santos. Então, isso está claro dentro da Bíblia Sagrada. Nosso irmão João Batista sempre coloca aí uma lista de, né, de apologética, que é uma lapada nos hereges grande, não é pequena não. Eu digo, irmão, você não deixou nem a rapinha dos ossos para mim, irmão. O irmão João Batista pega, tem conversa, não é? Vai direto na lona já. É no primeiro round. Olha só. Versículo, sabe por que precede o reino dos céus? Sabe por que as prostitutas, dizendo a sua igreja, tá? Os que têm escolhido, os seus seguidores. Sabe por que as prostitutas e os publicanos vão entrar primeiro no reino que vocês, que se converteram crendo em João Batista? Sabe de que jeito? Presta atenção. Versículo 32. Põe na tela, diretor. João veio a vós no caminho da justiça. Ou seja, João veio a vós, os santos vieram a vocês no caminho da santidade. Olha agora o que diz, ó, depois de justiça, ó. E não crestes nele. Os publicanos, porém, e as prostitutas creram nele. Volta para mim, diretor. Pacata, 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 pacata. João veio a vós e vocês não creram nele. Os santos, vocês não creram nos santos, protestantes. Vocês chamam os santos de ídolos, nós não chamamos de santos. Ai, está lá no Apocalipse que eles são os católicos, porque eles são celibatários. Quem é protestante que é celibatário? Nenhum entra no reino. Nenhum, tem nenhum. É casado, a maioria vive amaziado com a segunda mulher, terceira, quarta, quinta. A maioria dos pastores é assim. E teve o outro lá que crau na mulher do fiel, né? Diz que foi a palavra que mandou, né? É desse jeito, protestante. Pois é. Olha só. Jesus diz o quê? João Batista veio a voz no caminho da justiça e não crestes nele. Jesus está dizendo, peraí, Jesus poderia ter dito, peraí, não, tem que crer só em mim. O protestante tivesse aqui e ter gritado, Senhor, isso é idolatria, Senhor. Nós não cremos em ídolos. Jesus diria, não estou falando em ídolo não, meu filho, eu estou falando aqui em santos. Estou falando aqui em quem é santo, verdadeiramente santo, João Batista. Olha só. Os publicanos, porém, e as prostitutas creram nele. Protestantes. Os católicos podem até ser tudo isso que vocês dizem dos católicos. Beberrões. A maioria de católicos vive em adultério, em prostituição, nas drogas. Sim, a maioria dos católicos agora eles não são da igreja não, tá? São católicos desviados, assim como vocês dizem que os protestantes lá que vivem fazendo um monte de coisa errada é protestante desviado, são católicos desviados, tá? Não são da igreja não. Não estão na igreja não, tá? Não estão não. Não conhecem a doutrina da igreja não, tá? Aqui, ó. Mas tem uma coisa que eles são, que eles têm que vocês não têm. Pode estar lá no mundão, fazendo o que for. Mas pergunta dele se ele acredita em Santo Antônio. Pergunta ele se acredita em São Sebastião, em São Pedro e São Paulo, que ele vai dizer, acredito. Você acredita na Virgem Maria? Acredito. Porque Jesus ensinou. Por isso, protestantes, eles entrarão no reino e vocês não. Pacata. Eles entrarão no reino e vocês não. A Jesus está dizendo. Olha aqui. Põe atrás, diretor, versículo 32, a parte B, ó. Porém as prostitutas as prostitutas, os publicanos e as prostitutas creram nele. E agora é para vocês, protestantes, agora, depois do ponto, ó. E vós, vendo isso, nem fostes tocados de arrependimento para crerdes nele. Volta para mim, diretor. Pacata. 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 Vocês nem vendo os católicos. Porque aqui o que está apresentando aqui, os católicos para vocês. Vocês é o fariseu do templo. Nós somos os pecadores, vocês são os santos. Vocês são os santos, por exemplo. Então, quer dizer, veja que os pecadores aqui estão, né? Os prostitutos, publicanos da vida,
estão precedendo o reino porque creem nos santos. Foi Jesus que falou isso. Vocês não, protestantes. Por isso, 7 de Mateus de 21 a 23, vão dizer no 22, Senhor, meu único Senhor, preguemos só em teu nome, Jesus. Expulsemos demônios só em teu nome, curemos só em teu nome, Jesus disse, retirai de mim, maldito, nunca vos conheci. Porque Jesus está ensinando a crença nos santos. E vocês vendo isso, não se arrependeram para crer nele. Para crer em quem? Nos santos. João Batista representa todos os santos aqui. Apocalipse 14, versículo 4, acabei de ler. Esses santos, em Cristo, eles veem as necessidades, sendo nossas necessidades para poder interceder por nós. Apocalipse 6, 9 e 10. Está aqui, protestante, a sua resposta. Eu mostrei. Onde está dizendo que deve se dirigir aos santos. Está aí. Jó, capítulo 5, verso 1. Daniel, Apocalipse. Estamos cheios na Bíblia de si. A fé nos santos. Jesus ensinando aqui a fé nos santos, João Batista. Paulo ensinando a fé em Filemão 5. Meus irmãos, é couro pelo sovaco. Meus irmãos, não esqueça aquele like por caridade. Dê o like, pelo amor de Deus. Ah, irmão, porque quando eu entro no vídeo tem comercial. Meus irmãos, eu não estou pedindo mais o Pix. Esse comercial que está aí é para nos ajudar. Nós precisamos desses comerciais para ajudar. Nós não temos nada não. Nós vivemos aqui na roça esperando quando chove para poder plantar alguma coisa. E está aqui do lado, vocês não vêem. Mas o que eu plantei, que eu estava doente, com problema sério, não pude trabalhar, só teria o quê? Um saco de milho. Saco de milho. Né? Um saco de milho aqui para nós aqui. Tá um negócio de R$50, R$60. Então esses comerciais que o YouTube coloca é para que vocês possam assistir para nos ajudar. Você assiste um comercial desse no vídeo, você está nos ajudando. Eu não tenho paciência, irmão Fábio, então pule por caridade, mas assista o canal, dê o like, o vídeo, compartilhe, certo? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Está aí a resposta ao nosso amigo protestante que pediu o vídeo. Sobre a explicação sobre, não é, aonde os santos ajudam e onde deve se dirigir os santos. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.